Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Quero fazer uma reflexão com vocês sobre o terceiro domingo de Páscoa, que é João 21, 1 a 19. Queridos irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo da Páscoa, as leituras de hoje elas nos trazem uma profunda mensagem de renovação e confiança no Senhor ressuscitado. A Páscoa é, acima de tudo, o tempo em que somos convidados para renovar a nossa fé e a nossa missão. E o Evangelho de hoje, ele nos traz uma cena muito significativa da vida dos discípulos com Jesus após a sua ressurreição. O Evangelho começa nos mostrando os discípulos em um momento de incerteza. Após a morte de Jesus, a sua ressurreição, eles estavam um pouco perdidos, eles não sabiam como fazer. Pedro, sempre impossível, decide voltar à sua antiga vida de pescador. Ele e os outros discípulos saem para pescar, mas naquela noite eles não conseguem pegar nada. Então, essa primeira parte do Evangelho é uma metáfora para muitos de nós. Quantas vezes em nossas vidas, após momentos de crise, de sofrimentos ou de dúvida, nós tentamos voltar para algo familiar, uma zona de conforto, mas nos sentimos vazios, sem rumo, sem saber o que fazer. A vida parece não fazer sentido e o esforço parece ser em vão. Mas, como aconteceu com os discípulos, Jesus se aproxima e muda tudo. Ele aparece na margem do lago, chama-o e lhes pede para lançar a rede do outro lado da barca. E o que acontece? Eles obedeceram e imediatamente a rede se enche, seguindo a orientação do Senhor. Mesmo quando não entendemos, Ele transforma a nossa vida. Após a pesca milagrosa, Jesus chama Pedro e, de forma muito pessoal, pergunta-lhe 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? Então, essas 3 perguntas de Jesus, elas são profundamente significativas. Elas não são apenas um interrogatório, mas é um convite ao perdão e à restauração. Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes antes da sua morte, agora tem a oportunidade de afirmar o seu amor e a sua fidelidade a Ele. E quantas vezes em nossas vidas falhamos, nos sentimos culpados, nos distanciamos de Deus? A cena do reencontro de Pedro com Jesus é um poderoso lembrete de que mesmo quando falhamos, Jesus nos oferece a chance de recomeçar, de renovar nosso amor por Ele, de receber o seu perdão. O Senhor, Ele é misericordioso. Ele não nos abandona, mas nos chama de volta para a missão. E lá na primeira leitura nós vemos os apóstolos diante do Sinédrio, sendo questionados sobre a sua pregação. E eles estavam sendo ameaçados e perseguidos, mas com coragem afirmam que não podem deixar de falar sobre o que viram e ouviram. Nós devemos obedecer a Deus e não aos homens. A coragem dos apóstolos que saem de seu medo e do fechamento da sociedade para anunciar a boa nova, ela é um exemplo para todos nós. Nós vivemos em um mundo muitas vezes indiferente ou até hostil à mensagem de Cristo. No entanto, nós somos chamados a testemunhar a nossa fé, mesmo quando isso exige sacrifício ou enfrentar desafios. O Salmo, ele nos convida a cantar ao Senhor, a render graças a Ele. Este Salmo de ação de graças é uma expressão de alegria pela libertação e pela vitória que Deus nos dá. Não só na ressurreição de Cristo, mas também na ressurreição pessoal de cada um de nós. A cada vez que Ele nos tira da tristeza, da dúvida e do pecado.
Finalmente, meus irmãos, a leitura do Apocalipse, ele nos mostra uma visão celestial, onde milhares e milhares de anjos cantam ao Cordeiro de Deus, proclamando a sua glória e sabedoria sobre o céu e a terra. A visão de Cristo glorificado, ela nos lembra que apesar de todas as dificuldades da vida, Ele é o Rei do Universo e em sua vitória sobre a morte, Ele nos oferece a verdadeira paz. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, as leituras de hoje nos ensinam muito. Elas nos mostram que quando seguimos o Senhor, Ele transforma a nossa vida. Como os discípulos, somos chamados a lançar nossas redes, a dar o nosso melhor esforço e a confiar que Ele estará conosco, guiando-nos, mesmo quando falhamos. Como Pedro, o Senhor nos chama novamente, oferecendo-nos o seu perdão e renovando o nosso amor. Em nosso mundo atual, muitas vezes parece que as dificuldades, os desafios, eles são grandes demais. Mas como nos ensina o Apocalipse, Cristo é o Rei que reina com poder e majestade. E Ele está conosco e nunca nos abandona. E Ele nos chama a sermos seus testemunhos e a sermos corajosos e fiéis, como os apóstolos. Que neste domingo renovemos a nossa fé, o nosso compromisso com o Senhor, sabendo que Ele vive e caminha conosco, nos guiando e nos fortalecendo para sermos seus discípulos no mundo. Amém. Que Deus abençoe você, a sua família, que você tenha um ótimo domingo, que tenha uma ótima semana, que a paz de Cristo reine entre todos nós. Amém.